varejo em geral e e-commerce, né? Tá no ar. Bom demais começar mais um programa Gente que Fala. Eu sou Liliane Ventura e você está conosco simultaneamente pela Rádio Trianon 740M e também pela tvexito.com.br. Quero te fazer um convite. Venha curtir as nossas páginas, tanto da TV Êxito como o programa Gente que Fala no Facebook. Lá, coloque o seu comentário, diga aí o que você espera do programa Gente que Fala, dê a sua sugestão, a sua crítica, faça também, que a gente aguarda, claro, com certeza, a sua participação. Também ao vivaço hoje, por telefone e também por e-mail. Vamos anotar? 5081-3782 é o telefone do ouvinte, que está aí na sua tela, 5081-3782 e também por e-mail, liliane@tvexito.com.br. liliane@tvexito.com.br. Dito tudo isso, eu quero aqui felicitar também os nossos amigos da mesa, como ele, que é presidente da Associação Brasileira do Mercado de Limpeza, Romilton dos Santos. Tudo bem, Romilton? Como vai? Ótimo. Alegria tê-lo aqui, viu? Prazer todo nosso recebê-lo. Também conosco o jornalista apresentador, nosso querido José Carlos Cicarelli. Ticarelli, né? Oi, tudo bom? Tudo ótimo, Um você. abraço para vocês e é um prazer. A pronúncia certa qual é? Ticarelli? Cicarelli. Cicarelli, né? Mas você seria a pronúncia correta em italiano, seria Ticarelli. Ticarelli, né? Mas você fala o que você quiser. Ah, querido. Um abraço aos participantes da mesa. Também conosco, do meu lado direito, do seu lado esquerdo aí da tela, ela que é advogada especialista em direito contratual, Thalita Almeida da Silva. Como vai, doutora? Tudo bem, Liliane? Bom dia a todos. Muito prazer estar aqui. O consultor em tecnologia e marketing de relacionamento, Everton Anunciação. Como vai, Everton? Tudo bem? Tudo ótimo. É bom estar de volta aqui depois de um tempo e obrigado. Olha aí, gente, para reforçar, eu chamo a sua atenção que 5081-3782 é o telefone do ouvinte, 5081-3782 e também por e-mail a sua participação. Estou aqui aguardando o seu e-mail, tá? liliane@tvexito.com.br. Gente, com o fim das férias escolares e do carnaval, né, a partir de hoje, o alívio no tráfego da cidade de São Paulo. Começamos a ver agora as avenidas congestionadas, portas de escolas e faculdades lotadas nos horários de entrada e saída. A lentidão, para você ter uma ideia, deve subir cerca de 30%, conforme o que foi verificado nos últimos 3 anos. A regra é não estressar, Thalita? Olha, acho que o mais importante agora é a gente conseguir ter paz de espírito para continuar aí o nosso dia a dia com tranquilidade, porque, sinceramente, hoje pela manhã já estava realmente bem mais complicado. Não sei vocês todos aqui da mesa, mas acho que a gente teve aí 2 meses de um pouquinho de paz, um pouquinho mais de tranquilidade. Agora tem que ter paciência. Tadinho, parece até que são as crianças os culpados. Ou os estudantes universitários, né, José Carlos Cicarelli? E tem o seguinte também, Li. Quantos carros foram vendidos esse ano? Então, esses 30% dos anos anteriores. Então, já está com 35%, 40%. A mais. Mas eu demorei cerca de 30% mais no tempo. De casa para o escritório de Moema. Como é que você se comporta nesse trânsito? Porque tem gente que está nos ouvindo agora, com certeza está vivenciando isso. Como é que você se comporta quando você vê o relógio do pulso, o relógio do carro, né, correndo e você ali parado no trânsito? Bom, eu tenho uma coisa, eu saio bem antes. Porque acostumei muito, no tempo que eu estava em TV e também em eventos, saí bem mais cedo. Então, eu saía antes da chuva. Às vezes, eu ia fazer um evento, a pessoa falou, escuta, mas ninguém está chegando, como é que você chegou? Eu falei, eu vim antes da chuva. Eu uso muito isso. Saio muito mais cedo, nunca perdi um evento, nem um programa em rádio e TV, e eu procuro fazer isso. Eu sou meio nervosinho. Quando eu começo a perceber que está próximo... Mas o seu antes é o quê? 1 hora, 2 horas? Dependendo da coisa. E dependendo do trânsito, da situação, de chuva e tudo. Então, aumenta esse tempo. Por exemplo, eu cheguei a apresentar solenidade de formatura no AMB à noite e ir para o AMB depois do almoço. Entendi. Por quê? A chuva começava por volta de 15 horas, aí ou eu chegava lá antes das 15, ou não chegava mais. Não chegaria mais. Então, eu fiz muito isso e sempre deu certo.
Ô, Cicarelli, que na próxima encarnação você volte homem, que se for mulher, você vai se atrasar no cabelo. Certeza, não tenho dúvida. Não, mas eu mando raspar tudo. Já tá caindo, já caiu tudo. Né? Vamos ouvir aqui o presidente da Associação do Mercado de Limpeza, Romilton dos Santos. Sentiu já na pele aí o trânsito, Romilton? Eu acho que é uma questão de planejamento, né? Porque quando você hoje tem que desenvolver algum tipo de trabalho externo, você tem que se programar. Tentar ir até os seus compromissos por região. Porque senão você não vai conseguir fazer mesmo. O problema é que você não vai conseguir se direcionar e se movimentar nesse período, e é impossível hoje, dentro de São Paulo, você conseguir se mexer, principalmente se você tiver que se deslocar grandes distâncias. Né? É uma loucura. E você aí, o que acha? Pode também dar a sua opinião sobre o trânsito de São Paulo, que para o resto do Brasil e do mundo que nos acompanha pela tvexito.com.br, tenho que contar para vocês, está realmente já caótico. Vamos para o próximo assunto? Começa hoje o julgamento do ex-seminarista Gil Rugai, de 33 anos, acusado de matar o pai e a madrasta em março de 2004. Lembra desse caso? Pois é. A acusação está convicta de que o júri vai condenar Rugai, pois entende que o álibi preparado pela defesa mais confirma a culpa de Gil do que o inocenta. A tese principal da acusação é que seria impossível para o ex-seminarista cometer o crime e fugir da casa do pai rapidamente, sem o auxílio de uma segunda pessoa. Até eu, que não sou do métier, já entendi que é muito fraco o argumento, hein? Hoje eu digo, amigos aí que estão me ouvindo do outro lado e aqui da mesa, que para você hoje ter uma vida mais ou menos, você tem que ter por amigo um médico e um advogado. Agora, quando o advogado vem com esse argumento, é melhor, né? Enfim. Vamos lá. Vamos saber o que pensam aqui os nossos amigos na mesa. Começar com você, Thalita, que é advogada, especialista em direito contratual, né? Mas verdade, conhece esse universo. Não é bem o meu métier, mas acho que aqui o principal sinceramente, agora é o júri que vai decidir. São as pessoas do público, né? Não tem jeito. Então, no final das contas, eu não tenho nenhum know-how para falar isso. Eu nem gostaria de externar minha opinião aqui, mas acho complicado. Acho complicado que ele consiga aí alguma vantagem nesse júri. Seu comentário aí. E ainda tem uma questão em jogo, que são milhões que estão na questão da herança. Então, essa partilha da herança que está sendo discutida, que exatamente cabe muito mais recurso, muito mais situação do benefício que o Gil pode ganhar se realmente ele foi inocentado. Então, essa pressão do resultado para a opinião pública dá muito mais visibilidade. Então, porque são da mesma questão da Richthofen, lá quando teve a questão da herança. Então, quando envolve esse volume de herança, envolve muito mais a opinião pública. E aí, sim, essa visibilidade ocorre de uma maior quantidade. Isso que eu percebo. Tem que tomar cuidado, né? Porque vai que a moda pega. Exato. Se a justiça ficar do lado dos algozes, né? Primeiro, se se tratar de pai e mãe, já é algo horroroso, né? E segundo, porque se a justiça entender, porque já é cega, né? Entender que a pessoa pode ter o benefício da herança, ainda que tenha sido o mentor do crime, aí nós apaga a luz e fecha a porta vai do ser mundo um pouco que ele diferente, né? Se ele for realmente condenado na esfera criminal, civilmente ele não vai ter direito a receber herança. Então, acho que aí é que está a inteligência do júri. Diante das provas que eles tiverem ali, eles vão inclusive influenciar a esfera civil. Então, acho que aqui é uma questão bem importante. Então, diz que ontem esses dias ele andou de bike pela cidade e tal, tentando mostrar tranquilidade. E, sei, pode ser que ele esteja realmente tranquilo. A gente não quer nem entrar no mérito da questão. Ele esteve preso por um determinado tempo, depois, por força de uma liminar, ele está em liberdade. E agora, é o júri, que tem todas as condições, os advogados que vão colocar suas posições, e aí que se faça a justiça. Nós esperamos que Deus, pelo menos, se ilumine todos que estão lá para que façam a justiça. Se ele for culpado, ele que pague pelo que fez. Se não for, estamos aí. Romilton. Com certeza. Hoje eu ouvi um caso sobre esse caso, que a defesa iria apresentar novos suspeitos nesse caso. Hoje estavam de manhã que eles iam apresentar novos suspeitos. Eu acho que a defesa ela quer confundir exatamente essa questão, né?
Eu acho que ela está tentando confundir para levar esse caso para uma coisa mais tempo, conturbada aumentar tempo. e tudo. aumentar e ganhar tempo. Acho que é esse o caso. Você, quando eu te apresentei, eu disse que você é consultor em tecnologia e marketing de relacionamento, Everton. Que relacionamento é esse? Nos últimos 15 anos, no Brasil, está tendo uma mudança das empresas preocupar com atendimento ao cliente. Isso, muita gente, em 1998, todo mundo achou que era só simplesmente colocar o melhor call center, o melhor software de atendimento ao cliente resolveria. Muitas empresas caíram a ficha que, nos últimos 12 anos, com esse novo consumidor, fazendo barulho nas redes sociais, fazendo barulho uns fazendo escândalos no YouTube, seja no Brasil, seja no mundo, eles estão vendo assim, nossa, esse consumidor, que era uma pessoa uma formiguinha, está virando um poder nas mãos deles. E isso, cada vez mais, caiu também com a nova lei do call center, que foi criada nos últimos 2 anos, ganhou uma proporção maior para alguns segmentos específicos. Refresca a nossa memória aí, qual é a lei? Essa lei do call center, ela inicialmente atingiu alguns setores, banco, plano de saúde, empresa aérea, para o quê? Exigindo alguns procedimentos no atendimento. Por exemplo, ligação não cair, gravação para não ter que repetir toda vez o contato com o cliente, entre outras. Sabe? É um infinito que regulamenta como atender o cliente. Ouvindo a musiquinha por horas lá, não é? O tempo de atendimento. Então, isso atingiu alguns segmentos. Mas só que eles viram que as empresas já deveriam ter feito isso antes. Porque, na verdade, muitas empresas estão trabalhando no modo reativo. As empresas que já foram proativas antes dessa lei, elas já estão ganhando melhores consumidores, ela tem a melhor visibilidade. Por que isso? E eu, como estudo o comportamento do consumidor e do ser humano nos últimos 20 anos, você vê que pega uma cidade, por exemplo, que influencia na questão do trânsito. Eu, por exemplo, hoje, antes de comprar alguma coisa, eu vejo no Google, no Facebook, o que for, quem já comprou? Tá bom. E ainda, quem comprou, quem teve boa experiência com aquele produto, aquele serviço, quem não teve, entre comprar em casa e comprar na web, o que eu vou ter mais dor de cabeça? Eu vou comprar via web ou vou na loja? Então, esse poder de recomendação, de influenciação, a empresa que não atender isso rapidamente vai se dar mal. E é isso que a gente ensina. Era a tal da reputação. Exatamente, né? exatamente. Eu sou do interior, que agora não é tão interior mais assim não, porque lá o negócio que eu tive lá essa semana está crescendo, graças a Deus e a Ike Batista que está lá investindo no Porto. Mas para dizer o seguinte... Credibilidade. Todo mundo primava por reputação. Reputação pessoal, que alguns já nem querem... É bandido, salafrado, sem vergonha, mas tem dinheiro, é doutor. Né? Não é assim? A gente pensava na reputação. As empresas... tá vendendo igual a água, porque não tinha essa rede que fomentava a reputação. Exatamente. Eu tenho esse comportamento também. Quando eu vou comprar qualquer coisa, eu vou na internet e tem uns sites maravilhosos que te dão visibilidade, né? De reclamar e diz lá o número de reclamantes, de elogios, já ajuda bastante. Isso vai acontecer principalmente em metrópoles como São Paulo, depois vão para cidades menores. Eu vou confiar mais na reputação, na indicação. Aquelas estrelinhas, quando a pessoa faz um curtir, estrelinha, cada vez mais vão ser vendidas como serviço. Não, eu dou a melhor reputação. E aí, como eu estudo o ser humano, estudo também as empresas, você vê que acabou a época no Brasil de ser bom só no pré-venda, tem que ser pós-venda. Tanto para um casal, um marido, como também para uma empresa. Não é o que eu falo de mim, o que falam de mim que importa. E não é questão que... E os consumidores, ele não quer algo perfeito, ele só quer que você continue o diálogo, que não vire as costas. As empresas hoje, então, têm que ouvir. O cliente perdoa a empresa, desde que ela queira ouvir e manter o diálogo. O problema é quando ela tampa o ouvido e fala assim, eu não preciso. Mas isso acontece por quê? Porque estamos numa época que, muito tempo, a gente investiu o quê? O caçador. O vendedor vai lá, venda. Não venda de novo para ele. Não, agora é o fazendeiro, que vai manter a relação, que cuida ali do dia a dia. Então, é esse momento que a gente está passando. Então, a gente, como consultor, a gente ensina as empresas a fazer isso. Não a empresa pensar só no curto prazo, é no longo prazo. É esse que é o nosso trabalho. E você como é que você analisa essas que estão no ranking sempre, com problemas com o consumidor? E eu não vou dizer o nome, mas se eu vou dizer o mercado, você vai entender. Telefonia móvel. Não tem uma que não faça parte lá da... Saúde.
Plano de saúde. Bancos. Bancos. Fala aí, Thalita, faltou você aí. Ai, não sei. Tem. Telefonia móvel, bancos, Tem. acho que e plano de Essas- saúde está dentro mesmo. Aí vem aquela relação que vale para a mesma coisa na segurança pública de São Paulo, que é assim, ó, o número é grande, mas em relação à população é pequeno. Né? Que eu não sei fazer essa conta. Se fosse já seria problema, Mas né? está aumentando, né? Não é assim? Tem eu tido um Não, crescimento. porque a gente tem que ver a porcentagem, eu nunca sei se é porcentagem ou percentagem do número do geral lá para poder atingir. E aí? Isso acontece o quê? Existem as empresas preguiçosas, as que ainda... Porque muita gente achou que colocando o software, o melhor computador, resolveria. E esquece de preparar o funcionário. Não é só atender o funcionário é o elo mais forte e mais fraco da relação. Ele tem que estar engajado, ser um evangelista da marca da empresa. Quando ele trabalha naquela empresa, que a empresa pensou assim, Estados Unidos, a gente chama o quê? Da síndrome dos $4. A empresa gastou milhões em marketing, em call center e tecnologia, só que coloca uma pessoa que ganha $4 a hora na China. E no Brasil, as empresas tentaram seguir isso. Com a lei do call center, eles estão tentando voltar, que é reverter o bom atendimento. Como elas fazem isso? Por exemplo, existe tecnologia já há 20 anos que as empresas de telefonia já poderiam usar para o quê? Para se comunicar com o cliente via SMS. Você tem alguma reclamação, qual é? Elas não usaram isso. Elas podiam ter feito isso há 20 anos, 15 anos. Sabe quem fez isso? Uma empresa de alimentícia no Brasil, famosa. Ou seja, as empresas elas não querem. Tem o recurso, Tem mas o recurso, mas não lançam querem. Elas estão acostumadas assim, não, enquanto o Brasil não me der multa, o governo não me der multa, e a Anatel está sendo lenta nesse processo, enquanto ela não tiver essa velocidade de cobrar e vigiar, ir lá, colocar uma pessoa, viajar em cada cantinho do Brasil e falar assim, pesquisar, isso não vai acontecer. Então, infelizmente, o que está acontecendo é o quê? Mas também os consumidores vão cada vez mais fazendo esse grupinho na Facebook, em redes sociais, para fazer os órgãos agirem e as empresas agirem. E também o consumidor brasileiro está aprendendo, diferente de outros países que já aprenderam, que é o quê? Nós, unidos, somos mais fortes. Agora eu fico pensando o seguinte, você que é especialista em direito contratual, Thalita, é advogada, gente, como apresentei para vocês. Também eu tenho muito medo que se publica em relação a qualquer empresa. Né? Porque também não dá para você ir para uma rede social e ficar falando mal de uma empresa aleatoriamente. Concordo. Que precaução a pessoa precisa ter na hora de fazer uma denúncia, por exemplo? Na verdade, acho que, antes de mais nada, acho que a gente tem que falar um pouquinho do lado empresarial, né? A empresa, hoje, ela tem que trabalhar com relacionamento. Então, eu faço parte da área contratual e preventiva. Então, também lido e milito na área de consumidor dentro desse aspecto. Então, o que a gente tem que fazer? É prevenir que isso aconteça. Então, as ações de marketing têm que ser voltadas e têm que ser pensadas para esse consumidor. Esse consumidor é o principal bem da empresa de fornecimento de produtos ou serviços. Então, assim, dentro dessa seara, o que a gente pode fazer? A empresa se prevenir e o consumidor também tomar uma série de atitudes condizentes com a sua atuação. Então, se ele tem uma reclamação, ele não precisa usar palavras de baixo calão ou expor essa empresa ou essa marca nas redes sociais, até porque ele também pode prejudicar a si mesmo. A empresa também pode entrar com algum processo ou, enfim, alguma outra medida em face desse consumidor em razão dessa atitude, que, sinceramente, se a gente for avaliar o valor dessas marcas, elas têm um valor relativamente alto e o consumidor aí ele vai estar prejudicando. Experiência, Everton? E o grande problema ou não agora no momento no Brasil que a gente está passando é o quê? E é uma falha também na nossa própria educação, no modelo educacional, é o quê? O brasileiro ainda são as empresas que, na maioria das vezes, estão ensinando o consumidor a consumir. O que deveria vir algo de família, da escola. Então, ou seja, como esse consumidor que talvez chegou lá e escreveu algo errado, talvez ele não quer dizer que ele está sempre certo. É manter o diálogo. Por exemplo, uma das maiores empresas de cosméticos no Brasil viu lá, tinha uma reclamação sobre ela, numa blogueira famosa, numa rede social antiga, foi lá. Ao invés de enfrentar a blogueira, eles começaram um diálogo. Hoje, essa blogueira é funcionária da empresa. E ela só tirou realmente a reclamação quando viu que o problema foi sanado. Então, é o diálogo que vai resolver.
é a mesma coisa. Em relação a um casal. Enquanto tiver discussão, legal. Quando tiver apatia, que há um risco do atrito. Então, essa questão, a empresa, como ela falou, sim, a empresa pode estar até certa. Por exemplo, um amigo meu, presidente do Reclame Aqui, o Maurício, que é o maior site de reclamação. Que é o maior, Você conhece, cara? Conheço. Quem deveria... Agora que o PROCON começou a fazer isso, mas o Reclame Aqui foi o primeiro. O Maurício é ameaçado de morte. Por causa das empresas. Mas o Maurício fala assim, não sou eu que tem que tirar a reclamação, é o consumidor. É isso mesmo. Então, é o diálogo que tem que começar. O consumidor, às vezes, está errado, está. Mas é o diálogo que vai resolver. E aí, sim, o consumidor... Nesse caso, que tem um site específico para fazer uma reclamação, né? Eu corro o risco também de ser processado pela empresa? Sim, na verdade, o risco de ser processado é com base no que você está colocando ali. É o tipo de reclamação que você está fazendo, não a publicidade. Hoje, acho que o Everton sabe melhor do que eu, a gente não está falando mais no meu consumo. É o nosso consumo. Então, hoje, tudo é público. Tá. Né? Então, você consome, divulga na rede social... dá 50 mil compartilhamentos, pronto, já fez uma divulgação positiva ou negativa. Mas eu estou documentada. Por aí, eu fui lá, contratei a empresa Tá. dele, né? De asseio lá, de limpeza. Eu fiz o contrato, ele foi lá, cumpriu o meio expediente de um total do expediente Ok. que ele teria que me dar. Eu estou documentada, eu posso reclamar e colocar o nome da empresa, porque eu estou documentada. Agora, é isso que eu quero esclarecer para o público, porque também, gente, fazer ecoar a sua voz não significa dizer que você está calçado de outros problemas, né? É isso que tem que alertar. Então, assim, só faça reclamação em sites, etc., se você estiver munido de documentos. E não é só isso, né? Não é você estar munido de documentos, é você primeiro ter a razão e ter outros meios, você ter tentado outros meios amigáveis de solucionar. O Reclame Aqui, ou esses sites de reclamações, Facebook, esse tipo de situação, é o último mecanismo que o consumidor deve usar. Né? E se ele já tentou o e-mail, o telefonema, já tentou outros meios e não teve seu pleito atendido, daí sim ele usa como meio legítimo, mas de maneira adequada. Como documento? E-mail vale como prova. Obviamente que não é a melhor prova, o juiz que vai ter que se convencer do valor dessa mas tem prova. Juiz que não usa nem e-mail. Esse que é o perigo. Tem alguma força probatória, sim, mas não que seja a melhor prova. Tá. Pode ser usado, sim. Fala da experiência de vocês. E eu acho que vale aquela situação também. O consumidor é o ponto mais fraco, né? Então, o ônus da prova é do mais forte. Então, a empresa mais forte vai ter que provar que o consumidor está errado. E aí, sim, depois... E aprender com o processo. Hoje, por exemplo, a gente vê que muitas empresas estão melhorando, não é só o software, é melhorar o seu processo, como que atende no dia a dia. O relacionamento com o cliente, exatamente. Acima de tudo. Tem empresas admitindo que realmente nós erramos, pensamos só em tecnologia. Os nossos processos estão pensando só em vender, não estão preocupados em atender o cliente. Então, é uma relação de longo prazo. Então, sim, o lado otimista que eu falo, hoje que eu quero compartilhar com vocês, sim, nós estamos na infância. A velocidade, nós atendemos melhor que... O nosso código consumidor é um dos melhores do mundo? Só que a gente está na infância ainda. Daqui a 20 anos vai ser muito melhor. Mas estamos na infância. Cicarelli? Reclamo. Você é daquele que ficou bravo e vai lá e reclama? Eu compro pouco, por isso eu não preciso reclamar muito. Mas quando eu me acho... Mas tem algumas coisas que você compra, quer ver só? Eu fui na padaria recentemente, cheguei lá, vi... Né? Ainda consigo ler o rótulo para ver se está na validade, entendeu? Não é daqui a um tempo eu vou parar, né? Aí li lá que não estava na validade. Aí o que eu fiz? Mocinha, não está na validade, né? O que ela fez? Passou os queijos para trás, botou uns outros na frente. Eu falei, minha filha, mas vocês estão... Quem te deu essa orientação? Foi o gerente, eu chamo o gerente. Uau. Mas para isso precisa ter tempo. Nesse dia eu estava com tempo, entendeu? Chama o gerente. Meu filho, você vai ser multado pela vigilância sanitária, que eu vou sair daqui? Não, eu vou ligar na sua vigilância, vou vir mandar multar vocês. Quando já se viu botar o queixo vencido para trás? Então, o desavisado, que é o consumidor desavisado, preguiçoso também, que tem gente que é preguiçosa. Com certeza. Não lê, rótulo, não sei o quê. Tem que Então, você vai comprar um leite, por exemplo. Hoje, dia 18. Você chega lá e te dão data final. Dia 18. Sim. Mas se você não for consumir naquela hora, naquele dia... Não pode levar. E mesmo naquele dia já está correndo um certo risco. Porque está no limite máximo. Tem que fazer valer então, os nossos direitos. Eu vi outro dia, eu cheguei em casa, voltei e troquei. Só que você falou,
Precisa ter tempo para ir lá reclamar. Tem que ter tempo e tem que ter voz ativa, porque senão a coisa fica complicada. E tem que ter postura para reclamar. Você já sai perdendo quando você faz xingando. Ah, Liliane, mas eu fiquei, né, fiquei nervoso. Não, tudo bem. Todos nós ficamos, perdemos, mas tem que respirar fundo, morder a caneta, né, o dedo para sentir dor, desviar o pensamento, porque senão você acaba fazendo uma outra bobagem, correndo o risco, inclusive, de receber um processo, não é isso? Sem dúvida nenhuma. E vale lembrar que produto impróprio com validade vencida é, inclusive, crime contra a relação de consumo, com pena de detenção de 2 a 5 anos. Nossa, ouvi a pátria do povo lá. Então, você tendo feito isso... Tá mais grave que o mensalão. Isso. Tá mais grave que o mensalão. Nós estamos falando em tecnologia, né? No quanto ela auxilia com os call centers da vida. Você já imaginou que antes você tinha que sair da sua casa, ir até lá, enfrentar uma fila para fazer uma reclamação? Hoje está muito mais fácil, ou deveria estar, né? Quando você fala do outro lado, a pessoa te atende, enfim, um monte de coisa. Mas ele tocou no ponto fraco aqui, o Everton Anunciação, que é consultor em tecnologia e marketing de relacionamento, que é a questão da criatura, né? Nessa que vai dispor disso tudo, usar isso tudo, muitas vezes não sabe nem usar, que é o treinamento desse profissional. Outro mercado que tem sofrido bastante com isso, grandes desafios, é o mercado de limpeza no nosso país. O crescimento no setor, viu, e a qualificação, viu, Daniel? Gabriel, né? Gabriel que está comigo lá dentro, né? Isso. Viu, Gabriel? No país, o crescimento desse profissional e a qualificação... Profissionais, né? Está confuso, viu? Esses são apenas alguns dos temas a serem debatidos em congressos do setor, que será promovido em São Paulo no próximo mês, que acontece, na verdade, no próximo mês em agosto, né? O de agosto. E aí? Muita dificuldade com as mercado pessoas? hoje, a gente hoje emprega mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o segundo maior mercado hoje no Brasil que emprega. Nós somos o segundo maior. Só a construção civil emprega mais hoje do que o mercado de limpeza. A gente tem hoje... Quantos são? Tá? Mais de 1,5 milhão. Nossa. Call center está ali em terceiro, terceiro, quarto ali. Olha só. Até um comentário sobre o call center que eu acho que a gente tem mudado a palavra muito assim, tem uma palavrinha importante, porque a gente fala cliente, né? Uma palavra não me cai bem, mas é uma palavra que realmente eu tenho visto algumas mudanças. A palavra freguês. Porque freguês é aquele cara que volta. Exatamente. Não, e freguês tem um duplo sentido, sabia? Eu freguês sei, é quem compra e quem vende. Se você compra sempre no mesmo lugar, quem te vende também é teu freguês. Exatamente. E ninguém sabe. Verdade. Pensa que é só quem só compra. quem compra. Então, o mercado de limpeza hoje, né, é constituído de 13 mil empresas, mais de 13 mil empresas. É um mercado que hoje arrecada alguns bilhões de impostos. E a gente realmente tem muita dificuldade hoje com o governo e como um todo, né, de se posicionar, porque a gente realmente não tem tanta força, como é o caso do call center. A terceirização, hoje a gente tem uma quantidade de funcionários muito grande, com uma qualificação muito baixa. Né? Então, o nosso desafio hoje é qualificar essa mão de obra. Quando vai acontecer em agosto, né, esse congresso, que é junto com a maior feira da América Latina, que é a Abralimp também, que promove. Então, a gente faz esse congresso e a base da gente é, na verdade, tentar conscientizar quem contrata, né, quem presta o serviço, o que é fundamental e também aquela parte da mão de obra, do profissional. Como a gente buscar essa mão de obra? Porque hoje está em falta. Tem mais de 60 mil vagas a serem preenchidas. Mais de 60 mil? É o mercado esse. Exatamente, no Brasil. Então, como eu tenho essa dificuldade, quem é hoje a base da mão de obra? Né? É o auxiliar de limpeza. Que hoje, pela própria base do salário da categoria, não existe, né, no mercado. Então, a gente está buscando. Então, onde a gente tem que buscar esse profissional? A gente tem que buscar no primeiro emprego, né, no pessoal, qualificar as pessoas para que possam ter um serviço melhor e, principalmente, educar também quem contrata, que tem que pagar melhor, para poder ter uma mão de obra mais qualificada. Então, deixa eu entender. Você falou do Nossa, primeiro é emprego... um desafio muito... Porque o próprio setor, o próprio setor de call center, eu quando comecei minha carreira, eu fui office boy. Hoje, as pessoas estão sendo atendente em call center. Em 45 dias, o pessoal treina uma pessoa a ser um bom em computador, com um pouco do português, em 45 dias. É um desafio também que ele também ainda está passando. E aí a minha pergunta é o seguinte, geralmente esse povo vem da onde? É um povo que...
que não tem escolaridade, não tem qualificação para ir para um outro mercado, aí chega ao de limpeza. Exatamente. Aí ele chega o de limpeza, quem é que orienta ele? Como ele tem que usar com parcimônia o produto? Quem é que... Essa que é a grande... Como é que usa o produto? Como é que... Porque você tem que ter, no mínimo, um pouco de educação para Então, a questão lidar com aí tudo é isso. a questão da educação mesmo, né? Como ele mesmo acabou de falar, o call center, eu convivo há muito próximo também desse mercado dele. É um mercado que terceirizou. Todos os dois terceirizaram. Ninguém quer... Não quero cuidar de limpeza, não quero cuidar de aborrecimento com o cliente, né, diretamente. Então, uma terceirizou o setor. Houve a terceirização. Só que acontece, quem terceiriza quer pagar pouco. Quer pagar muito pouco. Isso mesmo. Né? O problema dele ali é que a empresa de telefonia, a empresa de assistência médica, ela quer pagar pouco pelo serviço. Ela quer terceirizar aquilo, que ela não quer aquilo dentro da empresa dela, mas ela também não quer pagar por isso. Pelos impostos, Exatamente. ou porque não quer se dar o trabalho, inclusive, Tudo. de tudo um orientar pouco. esse profissional. E a própria capacidade de demanda. Imagina Demanda? assim, eu tenho que atender milhões de ligações por mês. Se eu não montar um escritório na sede na Paulista para atender todo mundo. É demanda. Então, a própria escalabilidade de crescimento existe, né? Não dá pra... E, acima de tudo, o turnover dessas áreas é muito alto, né? Tem isso, e a empresa não é a atividade fim daquela empresa. Ela vai focar na atividade fim. tem ideia, a Por isso gente tem. terceiriza também, né? Tem tudo Imagina isso. o Romildo prepara a pessoa durante 1 ano, 2 anos, a pessoa em 1 ano, agora eu quero ir para outro Não, lugar. calma. O turnover, simplesmente hoje, tem empresas de 20 mil funcionários hoje no meu mercado. E o turnover dessa empresa é 100%. Se eu Só que fica em 2 falando anos. inglês aqui, 2 o povo não anos. está entendendo nada que você Rotatividade, está falando em casa. turnover, rotatividade. rotatividade. Desculpa. Verdade. 100%, Aquele que trabalharia 1 ano, 2 anos, ele trabalha 6 meses. Não, na verdade, ele troca 100% da empresa em 2 anos. Nossa, tudo isso. É o que acontece também no call A center. cada 2 anos, A cada 2 anos. saem todos, entram voltam. outros. Você já no imagina. mesmo Tecnicamente, número. lógico, você vai ter funcionários de 10 anos lá, mas você vai Sim. ter o que Alguns. gerou em 6, aí você vai ter o que gerou em 1, aí você tem 100%. E existem empresas no nosso mercado que tem mais de 20 mil funcionários. E trabalham nessa situação, como acontece no call center. É um desafio muito grande. Agora, muito também porque não tem um plano de carreira, muito também É a base porque é da prostituído mesmo. É a base né? da Prostituído. pirâmide. Aqui você vai ganhar mais, aí ele vai, ele migra. Por base da R$50 pirâmide. a mais para ele é vantajoso. Não, eu vejo... R$100 a mais é o seguinte, vantajoso. hoje, ele ganha o salário da categoria, que é muito pouco acima do que é o salário mínimo hoje. Nada. Então, você imagina o seguinte, se ele trabalha 1 ano e ele sair, ele tem um seguro-desemprego por 6 meses, ele retorna, o mercado tem 60 mil vagas, vai querer ele na mesma hora, e ele ficou 6 meses sem precisar trabalhar e recebendo. Ou fazendo alguma outra coisa, uma outra atividade. O mecanismo é Como complicado. segurar essa mão de obra, né? essa- Então, você tem que o quê? Um plano de saúde, uma cesta básica melhor, um benefício melhor. Só que, veja bem, quem contrata tem que entender que as empresas precisam pagar melhor. E Porque senão não vai ter essa E qualificação. não tem uma tabela para Tem o pra dessejo isso? da categoria. Tem exatamente a base, o salário base da categoria. Não pode pagar mais do que aquilo. eu não sei se na área de tecnologia, que o meu passado é tecnologia, 25 anos de tecnologia, nos últimos 15 anos, com o grande rotatividade que aconteceu no Brasil, a grande, a gente chama assim, de mudança de carreira, não sei, no call center ainda diminuiu bastante, na tecnologia também, porque as empresas com medo exatamente da rotatividade começou a contratar as pessoas não mais tanto em terceirização, em sim CLT. Olha só. Então, teve uma mudança de mentalidade na área de informática nos últimos 10 anos, Para 5 anos. poder prender esse... RTE, melhorar plano de saúde, plano de carreira, participação no lucro, para exatamente não perder aquela pessoa. Então, hoje, na terceirização de informática, está caindo muito, a maioria é CLT mesmo. Até numa empresa terceirizada, para não perder a pessoa. Então, eu acho que talvez no médio prazo, sim, setores como de limpeza, de call center, sim, a empresa do setor do Romilton, sim, vai
não é só mais terceirizar, vai ter que ser uma boa relação de CLT com esse funcionário, para ele ver o plano de saúde dele, para ver o 13º, o 14º. Ou seja, esse consumidor, esse cidadão vai melhorar a renda dele. Está tendo essa ebulição na classe D e E. A gente não sabe o que vai dar, mas vai afetar todo mundo. Ver uma questão que afeta também um padrão de consumo desse. O próprio governo vai sofrer com isso. Nos próximos um ano ou próximos 2 anos, a classe D e E não quer mais IPI na geladeira. Ele já tem geladeira. Ele vai querer outros bens de consumo. Onde ele vai colocar isso? Na educação. O filho dele quer ir agora para as férias. Então, ver que vai influenciar tudo isso, impacta o nosso público, os nossos funcionários, afeta o nosso padrão de consumo, empresa, tudo. Né? É uma coisa que está acontecendo no Brasil. Né? Eu acho que está tendo uma evolução hoje, isso é claro para a gente. A Abralimp tem tentado contribuir com isso. A gente já tem alguns anos, a gente fez uma escola que chama Uniabralimp, que é uma escola para capacitar exatamente esse profissional do mercado. Tá? A gente vai buscar esse profissional, as empresas associadas, elas podem levar os seus funcionários, é gratuito para quem é associado. A gente já está fazendo, inclusive, porque não é só na parte mais baixa da pirâmide. As empresas hoje não têm supervisores, não têm gerentes. Então, a gente está fazendo curso para qualificação dessa mão de obra que está lá dentro, da empresa, para que ele possa melhorar dentro da sua empresa. E para que exista exatamente a questão de ter um plano, né? Para ter uma carreira dentro da empresa. Pode ser que esteja aí, né, onde que ele consiga enxergar que a vida dele pode melhorar. Então, ele trabalhar melhor... O que eu conheço de office boy, como a sua história, que chegou a presidente de empresa, não é? E claro que isso motiva, né, Cicarelli? Porque você imagina, você sabe de onde você está saindo, para onde você pode ir. É um rumo, né? Exatamente. Claro que com esforço, demandando esforço. Não foi à toa que você chegou onde você chegou, saindo como office boy, né? Com certeza, com certeza. É o sacrifício e comprometimento, né? Tem a atendente de call center que virou presidente de empresa. Olha só. Então, o bom da pessoa que começa de uma forma humilde, de chão de fábrica, como a gente gosta de falar, até próprios presidentes de empresas colocam seus filhos como chão de fábrica para conhecer o processo inteiro da empresa, você entender. Porque hoje, por exemplo, a gente fala assim que muitas empresas resolveriam seus problemas se uma vez por mês o presidente da empresa ficasse no call center. Ou talvez até fazer a limpeza. Né? Eu vou te dar um exemplo do que está acontecendo com o nosso mercado. Nosso mercado ele não é só da área, né, de terceirização de serviços. Você tem as fábricas, a Abralimp, ela reúne a cadeia toda. Distribuidores, fabricantes de máquina, química, equipamento. Sabe o que está acontecendo? A gente está mecanizando. Onde você como você não tem mão de obra, o que está se colocando? Máquina. Vocês devem ter visto hoje em shopping, em supermercado. O que tem hoje? Uma lavadora. Não tem mais o cara lá, lavando o chão, lá, com uma enceradeira. Então, ele vai uma lavadora que ele vai pilotar aquela lavadora. É o que aconteceu. Só que qual é o profissional? Você vai jogar uma máquina de um valor e uma pessoa desqualificada para operar a máquina? Hein, Romildo? É o que aconteceu na indústria automobilística. Né? É natural. É o que vai acontecer. No mercado, eu acho que, para esse volume, o mercado vai acontecer isso. Vai ser uma mecanização, uma profissionalização, tá? Muito maior, com produtos, equipamentos muito mais profissional. Nós vamos largar a limpeza doméstica para entrar numa limpeza profissional, como é hoje em grandes países desenvolvidos. E aí, contratando um colaborador bem mais qualificado, né? Aí é que tá. Aí você vai contratar mão de obra mais qualificada, você vai precisar disso. E aí você vai ter um outro mercado, né? Porque aí, realmente a gente vai chegar uma hora que a gente não vai ter mais essa mão de obra. Não vai ter mais faxineiro. Ou não vai ter aquele que saiba faxineiro estar no mercado. Desse padrão. Porque, dentro desse padrão. Porque eu não sei se isso também, tudo isso que você falou me lembra a própria questão do... Você vê, são coisas diferentes, mas são influenciáveis. Que é o quê? O valor da diarista no Brasil aumentou por quê? Porque a gente está com outro padrão de nível. A gente não quer fazer mais mão de obra. A mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, que uma faxineira lá era caríssima. Hoje barateou por quê? Porque o americano começou a voltar a fazer faxina em casa com a crise. Então, você vê que o Brasil, a mão de obra em casa está crescendo. Por quê? Porque aquela diarista, está faltando mão de obra diarista e ela está cobrando o preço dela. Então, tudo isso está passando. Essa ebulição que está acontecendo na classe D e E, ou C,
está impactando todo o que vai acontecer. Eu acho que a gente está o que vai acontecer nos próximos 10 anos, a gente não sabe, mas a gente vê algumas tendências do que ele falou. O crescimento de algumas áreas é absurda, como, por exemplo, sabe lá essas lavadoras de alta pressão? Sei. Hoje você não tinha isso. Hoje o que você tem hoje em qualquer supermercado vende aquilo. O que você tem, máquina a vapor, o crescimento dessas vendas, desses produtos são absurdos. Por quê? Porque alguém está procurando mecanizar para poder tentar limpar, né, com mais eficiência. Sem precisar ter É uma casa americana, gente. É uma casa americana. A casa americana é o quê? A lava-roupa, a lava-louça, é a secadora, o aspirador, que eu acho muito curioso, porque desde sempre eu fiz essa comparação do americano, o aspirador é leve, né? Ele tem a noção de que é a pessoa que vai aspirar, né? E aqui ainda é aquelas mangueiras enormes, pesadas, aquele trombolho que você anda para dentro da casa, enfim. Algumas empresas já atentaram para isso por conta dessa falta de mão de obra aí que a gente está discutindo agora. Deixa eu ir para a hora do ouvinte. Quem está aí conosco é o Oswaldo, lá do Morumbi. Pois não, Oswaldo, a pergunta é para o Cicarelli. Ele fala assim, qual é a sua posição sobre a não obrigatoriedade de diploma para jornalistas exercerem a profissão? Eu acho que é errado. Teria que ter o diploma. Eu sou favorável ao diploma. Apesar de eu ser jornalista provisionado, o que é? Antes da lei, quem estava exercendo, eu sou também RP, poderia continuar atuando, como foi para o cirurgião dentista, para todo mundo. Eu acho que nisso tudo bem, mas os de agora teriam que fazer o curso. Agora, também acontece o seguinte, as empresas acabam não contratando esses que não têm o curso. Porque se ele tem gente sobrando no mercado que tem o curso, por que eles vão contratar uma pessoa que possa até saber conhecer a atividade, mas não tem o diploma? Então ele contrata e falar até papagaio fala, né, Cicarelli? Todo mundo que vira locutor, noticiarista, jornalista e por aí vai. Então vamos tirar o direito de todo mundo das outras atividades. Isso é o que eu penso. A Irene do Brás para o Everton. A quem recorrer quando o produto comprado em site de compra coletiva não for entregue no prazo estipulado? Isso a Thalita daqui a pouco vai falar muito bem. Thalita, aproveitando, esse é o chamado direito de entrega? Na verdade... Que essa lei que o governador assinou agora? A gente já vai falar um pouquinho dessa lei. Na verdade, é um direito do consumidor realmente de receber o produto na data e horário estipulado em lei. Então, na verdade, se ele comprou algum produto num site de compra coletiva, considerando que a empresa que está lá divulgando aquele produto é ela que colocou ali, então ele tem que recorrer à empresa. Em alguns casos, aliás, em muitos casos, as empresas desses sites de compras coletivas também são acionadas solidariamente, junto com a empresa que está fazendo a promoção. O que tem acontecido também algumas empresas somem do mercado. Então, ela coloca lá a sua propaganda, vende viagem, enfim, vende o que tiver que vender e some. Então, esse consumidor fica sem a quem recorrer. Então, nessas hipóteses, ele aciona também o site e tem tido decisões bastante favoráveis. Então, o primeiro passo é acionar a empresa prestadora de serviço ou fornecedora desse produto. E aí, considerando o direito do consumidor, ele tem que tentar toda a corrente da cadeia produtiva. Então, a lei de entrega, só para esclarecer a lei aí, dá um prazo de atraso até 5 dias? Vamos tem alguma lá. Tolerância? O que é a lei de entrega? É uma lei que está em vigor aqui no estado de São Paulo, tá? É a lei 14.951, que foi sancionada agora em fevereiro. E ela, na verdade, ela é para todo o território do estado de São Paulo. E ela concede um prazo para entrega. Então, na verdade, as empresas, tanto de e-commerce quanto empresas físicas, quanto lojas físicas, elas têm que dar para o consumidor a data e o horário. E, na verdade, não é o horário, é um lapso temporal, é um período. Então, ela tem que indicar a data e tem que indicar um horário. São 3 horários. Então, das 7 às 11... do meio-dia às 18 e das 19 às 23. Então, é basicamente isso. Na verdade, essa lei já estava em vigor e ela foi alterada agora. Por quê? Porque havia uma cobrança adicional por essa benesse da entrega no horário estipulado, dentro desse lapso temporal.
Então, enfim, depois de muita discussão, até reuniões com o governador, essa lei foi sancionada já com essa redação. O principal, acho que com relação a essa lei, é a gente pensar um pouquinho como empresa, também como consumidor. Eu vou falar um pouquinho do lado da empresa, que a gente está num momento em que tem restrição de circulação de veículo, a gente tem restrição de horário para entrega em condomínio, a gente tem leis mais rigorosas com relação a motoentregadores. Então, eu tenho a Lei 12.009, de 2009, que me coloca uma série de situações para motoentregador. Então, eu preciso ter alguns equipamentos de segurança, tem que ter curso. Peraí. Tudo isso para isso dificulta. Já tem a conversa antes, você escuta? Sim. Eu posso chegar, o cara já tem noção, né? Pela logística que deveria ter a loja ou a venda por internet. Escuta, vou entregar em Taboão da Serra, né? Não está perto da minha empresa. Como é que é essa logística? Ó, em 10 dias, folgado, a gente consegue. Então, conversa com a pessoa. O que não dá e que estava sendo feito era assim, eu te entrego amanhã, sabendo que não ia conseguir entregar. O problema é que Porque eles no não Natal, falavam né? nenhum Natal, horário. Esse é o problema. O problema é não delimitar horário. Então, a pessoa tinha que ficar lá no horário comercial. E não dá. Isso é um desrespeito realmente com o consumidor. Agora, a gente tem que pensar um pouquinho também que vai existir uma certa dificuldade e isso vai ser repassado para o consumidor. O preço disso vai ser repassado sem dúvida nenhuma. Né? Essa logística vai ter ser. custo. Então, assim, a proibição da lei em cobrar isso do consumidor como um plus, você vai pagar R$50 a mais para ter essa benesse, ela é meio que ilusória, porque eles vão colocar isso no preço final do produto. Isso sem dúvida nenhuma. Então, a gente vai ter como consumidor aí mais um plus no nosso preço final. E a sugestão que eu deixo para ela, para a Irene, é assim, que antes de comprar numa loja virtual, procura nos portais exatamente a referência daquela loja, que se alguém já comprou na sua rede de relacionamento, procura e aí sim faz a compra. Se não, depois sim, faz o contato, como ela falou, normal com a empresa, tudo, se não der, faz uma reclamação, não reclama aqui. As famosas mesmo, as famosas aí que quase já vivi embaixo d'água, né? E aí, assim, o que eu posso dizer para vocês, o lado pesquisador que eu tenho? Hoje, o varejo na internet, no Brasil, movimenta só 2%. Isso quer dizer o quê? Nós estamos hoje, 2013, como os Estados Unidos estavam em 1998. Olha só. Nós temos que aprender muito ainda. Então, nós temos muito que aprender. Aprender o quê? Tanto as relações de consumo, a sermos consumidor, a comprar o que a gente pode comprar, economia, estabilidade, tudo ao mesmo tempo agora. Nós estamos ainda em 98, como o Brasil estava, os Estados Unidos estava. Então, tem um potencial muito. Sim, são bilhões o que movimentou o varejo na internet brasileiro, mas é pouco comparado ao que os Estados Unidos movimenta hoje. São mais de 50 mil empresas de e-commerce, né? Então, é um número considerável. E-commerce, a gente vai comprar pela internet, entendeu? Você vai lá, acessa o site, aí você vai lá, compra assim, né? Não, eu gosto de traduzir porque é verdade. É uma linguagem que, para nós, faz parte do dia a dia. Mas a pessoa vai, e-commerce na hora do almoço, então é para comer? Não, é para comprar. Desculpa. O Júlio da Pompeia, Thalita, o melhor instrumento que o consumidor prejudicado pode fazer é uma campanha negativa contra a empresa ou produto que me causou danos? Uau, não sei se eu entendi bem a pergunta. Fala mal do produto ou fala mal da empresa? Na verdade, nenhum nem outro, né? O melhor é você buscar uma solução consensual, amigável com essa empresa para conseguir obter um êxito na sua reclamação. Acho que o principal aí é o diálogo e o relacionamento com a empresa. Agora, se nada disso der certo, eu não aconselharia a falar mal nem da empresa, nem do produto, porque você pode ter alguma consequência para você. Acho que, afinal de contas, ninguém está comprando alguma coisa e ninguém está vendendo alguma coisa acreditando que aquilo não vai ser bacana para as partes. Mas acho que isso é importante. Mas isso é aquilo que também a Liane falou. Se o consumidor está de posse de provas contratuais que comprou contundentes, ele vai ter subsídio para se defender, né? Sim, acima de tudo, ele tem que procurar o PROCON, ele tem que procurar o juizado especial e se valer de meios lícitos meios legais para conseguir reverter aí o seu prejuízo. Muito bem, o Douglas de Osasco, Romilton. A quem recorrer quando houver algum tipo de insatisfação com uma empresa prestadora de serviços de limpeza, hein? Na verdade, eu acho que
esse assunto ele é bem mais, né, aonde, né? Na verdade é a justiça, né? A justiça está aí para resolver esses casos da seguinte forma: quando você contrata uma empresa, você tem que fazer um bom contrato, né? Você tem que fazer uma boa avaliação de quem você está contratando, né? Avaliar se aí assim. Esse bom contrato que você fala é um contrato bem feito, Bem ou vantagem para alguém? Não. O que eu quero dizer, na verdade, O texto, né? é o texto ser bem redigido. Entendi. E, na verdade, você tem que se precaver. Essa empresa já presta esse tipo de serviço para quem? Aonde? Né? Ela hoje está no sindicato, ela está na associação. Ela realmente tem... Quantos anos de vida essa empresa tem? Né? Você foi lá ver o serviço que ela prestou? Você pediu as guias de recolhimento dos empregados dela? Se ela recolhe todo mundo? Então, eu acho que é uma questão de você... Primeiro, como qualquer produto que você vai comprar ou contratar, você tem que avaliar de quem você está contratando. Né? Se você simplesmente... eu estou lá na internet, não conheço essa empresa, não faço uma avaliação, comprei, daqui a 2 dias não receber, né? Como é que é esse filtro? Então, eu acho que, na verdade, é uma questão de você fazer uma avaliação. Se a empresa tem todos os funcionários registrados, pede as guias de registro dele. Né? Pede a documentação dessa empresa, faça uma avaliação, verifica onde essa empresa presta esse serviço. Se ela já tem no seu setor, se ela presta esse serviço. Mas você acha que alguém Se é o faz varejo, isso? você... A maioria não faz isso. Eu acho que sim. Hoje em dia, as grandes empresas, elas pensam dessa forma. Tá? Elas, antes, porque não são contratos... Muitas vezes são contratos grandes, são contratos pesados, elas não vão botar, né, a limpeza da sua empresa, né, sem avaliar antes. E é o que eu digo, tem que avaliar. Se você não avaliar, você vai ter problema na sua prestação de serviço. E a quem reclamar? A justiça. Se você tem um contrato onde tem os seus direitos e deveres, aonde você vai poder reclamar? Você vai na justiça e vai reclamar. O seu contrato, essa empresa vai ter que realmente arcar com todos esses custos, que é um grande problema, porque se você contratar mal, ainda tem uma outra situação. Você imagina que essa empresa, você abriu a sua porta hoje, botou uma empresa para fazer a limpeza, terceirizou aqui dentro, e essa empresa não recolheu nada. E aí, eu sou... Né? Cúmplice. Também? Eu participo Essa empresa aí. não recolheu. É um problema. Corresponsável, você é corresponsável. Essa empresa não recolheu nada, não pagou nada, simplesmente vai fechar, e aí? E aí? Esse é o grande problema da terceirização no Você fez Brasil. uma- As leis estão mudando no Brasil da terceirização por causa desses fatores, que muitas empresas não estavam recolhendo e quem está pagando É é o o tomador de contratante. serviço. É o tomador de É serviço. isso aí. Esse é o grande... Então, Nós crescemos muito no mercado de terceirização, mas esse é o grande... Na verdade, acho que as palavras-chave são avaliação prévia, né? São Com algumas certeza. coisas. E Avaliação qualquer prévia, coisa. um bom contrato, transparência e acho que, acima de tudo, é a gestão desse Tá, contrato. mas aí eu posso fazer um contrato me eximindo? Dizendo, ó, Não. tô Não, contratando o não. senhor, mas eu não tenho nada com isso, você paga ou não os seus impostos? Que é lei trabalhista, o governo, Não, o Na cidadão... verdade, o que você acontece é hoje- que Que contrato é esse? no É o mais texto... fraco, o funcionário é o funcionário mais... ele é o... O elo mais fraco. A gente A está parte mais falando aqui de um contrato de prestação de serviço entre empresas, Empresas. né? A empresa prestadora de serviço e a Isso. empresa tomadora de serviço. Certo. Então, nesse contrato, ela pode incluir uma cláusula contratual falando que se exime e que ela deve, então, a prestadora de serviço deve apresentar mensalmente todas as Mensalmente as guias, é isso que eu estou colocando. Então, assim, na Na verdade, verdade, essa empresa precisa se Sei. assegurar. Mas na prática você vê isso? Duvido. Com certeza. Ah, o povo lá... Não funciona. tem uma preocupação muito grande das Tem, empresas tomadoras, tem. sim, Nos de não últimos, levar. nos últimos 5 anos começou. Cinco Antigamente, Ah, tá. antes era muito solto, assim, agora Tem. a pressão por causa dos processos trabalhistas tem Tem outra coisa. As empresas estão aprendendo. Contratações, né? Você tem 5 empresas, uma faz a metade do preço, tem alguma coisa errada, não tem não? exata. Não, mas aliás, o brasileiro ainda tem essa Muita mentalidade. banana por tostão. Tem alguma Mas, coisa errada aí, amigo, né? tem gente que ainda lê no jornal que o carro vem de fábrica, não vai pagar os impostos, o povo vai lá, deposita o dinheiro. É a lei de levar vantagem. Não tem, filho. Não tem. O dinheirinho não brota do chão nem cai do céu. Né? Desconfie. O preço é mais barato? Desconfie. Não tenta você se iludir. Não tem como fazer conta e sair 50% mais Acho que barato. Não o fecha. levantamento de como essa empresa, dentro do seu sindicato, né, patronal, dentro da sua associação e do próprio mercado, você tem, né, que ela dê subsídios para você. Vem cá, você vai limpar um hospital? Tá bom. Quantos hospitais você já limpou? É. Né? Você vai limpar um supermercado?
Qual é o seu mercado? Você faz isso aonde? É. Né? Então, toda essa questão é uma questão de você, como tudo que a gente vai comprar. Né? Você vai comprar um carro... Então, eu vai lá sou ver? empresa. Me convence por que é melhor eu terceirizar. A terceirização Se eu tenho tanto hoje, ônus quanto... Não, é uma questão seguinte, não é o fim dessa empresa, como acontece com a empresa de saúde ou qualquer outra. Veja bem, se ela for cuidar disso, primeiro que ela vai ter que administrar, ter um RH imenso para administrar isso. Os outros custos que vêm por fora desse mercado, não é só contratar, né? Não é só ter 10 pessoas na empresa. Você vai ter que administrar isso, administrar material, você administrar compra. E isso não é o seu negócio. Né? Seu negócio é outro. Então, você vai ter que ter especialista naquela área. Então, na verdade, ela terceiriza o que não é a finalidade dela. Por isso que ela terceiriza. Porque toda a estrutura que envolve essa contratação ela é muito cara também. É muito cara, E a gente já fez um debate sobre isso, né, Zenil? De como as empresas veem isso e como tem sido, na prática, a questão da terceirização. Para muitos, vantagem, né? E trazendo dos Estados Unidos, o que lá já é mais do que consolidado. Para outros, desvantagem. E aí, ainda complementando um pouco desse perfil desse consumidor, que é essa coisa de ficar monitorando, não ser preguiçoso no começo de uma relação, não comprar por impulso, isso envolve o quê? Uma tendência que está acontecendo nos Estados Unidos, que já é uma realidade lá. Por exemplo, você pega lojas, por exemplo, a loja... Tem umas redes de loja que é conhecida como hoje, ela não vende tanto como vendia antes. Ela virou o showroom, que é o quê? O consumidor vai lá na loja, porque no brasileiro ele só compra tomate quando ele apalpa o tomate. Né? Porque ele ainda tem esse costume de comprar muito presencial. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, a pessoa vai na loja, vê o produto, pega nele, vê. Na mesma loja, ele vai na internet, no celular dele, no iPad dele, procura, vê a loja mais barata e sai da loja e compra em outro lugar. E tem o contrário também, muita gente procura na internet, vê o melhor preço, aí sim vai na loja comprar. Então, esse consumidor que a gente estuda, que a gente ensina as empresas a lidar com isso, é esse novo comportamento de referência, de reputação. Mas aí, com a sua experiência, o que é mais vantajoso? Porque tem gente que fala assim, pela internet é mais barato porque tem menos impostos embutidos no produto. Isso é fato ou é boato? Não. Não necessariamente. Não necessariamente. Na verdade, por a internet ser um canal mais barato... Você comprou lá na loja real? O outro virtual lá estava mais barato. Já cansei de ouvir isso. Talvez os custos, né? Da loja, da estrutura. Sim, mas não imposto. O imposto é o mesmo. O imposto é o mesmo. Eu acho que é questão de uma educação. Muita gente ainda não oferece o preço porque ainda está ganhando em cima disso. Mas só que o canal web é muito mais barato, deveria ser muito mais barato. As promoções, você vê aquelas promoções de companhia aérea vendendo de madrugada. Por que eles fizeram isso? Primeiro, para educar seu consumidor a comprar de madrugada e primeiro, não competir com... raiva danada, eu tenho que ficar esperando lá. E primeiro, mas por que também isso? Para também não competir com as lojas presenciais durante o dia. Que é a sua rede de loja. Então, é toda uma questão de consumo, de comportamento que está sendo adaptado no Brasil. Adorei. Você gostou aí de casa, que esteve conosco aqui no programa Gente que Fala? A gente fica por aqui. Lembrando, né, que o nosso carinho, nosso agradecimento a cada um de vocês que estiveram conosco pela internet, através do gentequefala.com.br, também pela rádio Trianon 740 AM. Agradecer aos nossos amigos aqui da mesa, que muitos nos ajudaram no programa de hoje. Obrigado. E para você que está em casa, no seu trabalho, no seu carro, lembrá-los, né, que a direção geral do Gente que Fala é do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Gabriel Alves, som Cléo Rodrigues, na técnica Renato Borges e Douglas Dantas. Um beijo a todos e até amanhã.